e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. Ouvintes, estamos iniciando com estas escrituras mais um programa que deve ajudar a cada um de vocês a compreender melhor a palavra de Deus. Meus ouvintes, vamos com o nosso coração aberto meditarmos na palavra do Senhor e vamos adquirir para nós mesmos um lugar de refúgio. A coisa mais tremenda é quando um cristão, uma pessoa, não tem um lugar de segurança, não tem um princípio. E cada pessoa deve ter um princípio. O princípio da fé, onde você tem fundado a sua fé. Talvez você tenha colocado sua fé em uma igreja, mas elas estão falidas. Qual delas poria sua fé? Mas quando a gente coloca fé na palavra de Deus, então ali existe uma âncora. Âncora segura e firme. Porque os apóstolos, eles tiveram o princípio. Eles começaram em Pentecostes. Eles foram cheios do Espírito Santo, mas continuaram com aquela doutrina sadia. Eles perseveraram naquela mensagem, naquela doutrina que haviam começado. E se você olha pelas Escrituras, São Pedro batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, em Atos 2, 37 e 38, e depois de alguns anos, São Paulo não havia encontrado com São Pedro, mas ele tinha recebido o Evangelho não por homem algum, mas diretamente de Jesus Cristo. Quando eles encontraram, estavam todos batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Não havia aquela divergência. Não. Perseveraram na doutrina.
doutrina inspirada pelo Espírito Santo. Temos que ter estas doutrinas para nós perseverarmos nelas. As orações, a comunhão, a Santa Ceia, a doutrina dos apóstolos era uma doutrina perfeita. Ah, se cada um de nós pudéssemos voltar àqueles dias, seríamos membro de qual igreja? Seguiríamos os herodianos, os essênios, os saduceus, os fariseus, ou estaríamos numa igreja verdadeiramente pentecostal, como a igreja de São Pedro? Como você pensa nesta hora? Se você voltasse a alguns milênios, pergunta a si próprio: quem seria meu pastor? Eu teria Pedro como meu pastor? O apóstolo São Pedro? O apóstolo São Paulo? Quem que seria aquele que ensinaria a palavra para mim? Oh, meus amados, devemos cada um de nós, num momento como este, fazermos um exame daquilo que cremos e vermos se não iguala com aquilo que os apóstolos creram. O melhor que a gente faz é deixar tudo o que crê para trás. Como diz São Paulo, ele deixou tudo para possuir a Cristo. Cristo somente. E São Paulo ensinou o pastor Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 10 em diante, ele falando ao pastor Timóteo, ele dizia: tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Oh, qual que era a doutrina de Paulo? Hoje as mulheres pregadoras não querem um pregador como Paulo. Mas tem uma coisa, minhas irmãs, no dia do julgamento, será um pregador como Paulo que irá te julgar. Não será ou não serão estes manufaturados em bancos de formação de ideias. Não. A senhora será julgada pela palavra. E muitas não querem porque elas querem pregar, querem ser uma pregadora. E a palavra as proíbe. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Vamos seguir como o pastor Timóteo? A doutrina de viver, intenção, a fé de Paulo, longanimidade, caridade, que é o amor, paciência. Então, se está seguindo esta doutrina de Paulo, logo ele vem dizendo:
você também tem que perseverar nas perseguições. Quando alguém lhe persegue, nas aflições, ele sofreu tudo isto. Quantas perseguições sofri de São Paulo, e o Senhor de todas me livrou. Deixa tudo por conta do grande Senhor. Que segurança! É perseverar nesta doutrina, é permanecer, é se arraigar, como entre a vida e a morte. Não é pertencer a uma classe religiosa, por mais bonita que seja. Uma mãe disse para o seu filho: filho, eu queria que você fosse membro de tal igreja, que era a igreja mais bela da cidade. Mas ele quis ser membro, ele quis ouvir as mensagens numa igrejinha simples e humilde, mas onde o seu coração podia ser dominado pela palavra, dominado pelo Espírito Santo. Vamos seguir a Jesus. Perseguições temos que sofrer, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3, versículo 10 ao 12. Então, meus ouvintes, não adianta querer seguir uma coisa mais fácil. Uma coisa mais fácil não te leva para o céu. Este evangelho moderno, através de pregadores modernos, de igrejas modernas que existem hoje, nada disto te levará ao céu. Isto é uma perdição para o povo. Mas cada filho de Deus não pode ser enganado por estas coisas. Porque diz São Paulo: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. 2 Timóteo 3, versículo 13. Enganando e sendo enganado. Mas ele advertiu o pastor Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. São Timóteo nunca aprendeu Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se São Timóteo, o pastor Timóteo, viesse pregar numa rádio aqui na cidade, ele jamais faria uma oração em nome da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele não aprendeu isto. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Se você quer permanecer no erro, também permaneça. Mas o verdadeiro eleito, os filhos de Deus, terão que permanecer naquilo que aprende pelo Espírito Santo, vindo de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João e de outros que tiveram a liderança do Espírito Santo. Ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. 2 Timóteo 3, versículo 14. Sabe de quem tem aprendido. Cada um sabe. Cada um sabe de quem tem aprendido. É de uma igreja, é de outra, mas você tem que aprender. Disse Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aprendei de mim quer dizer aprendei da palavra. Senhor Jesus, não sabemos
um meio melhor de esclarecer os nossos ouvintes a voltarem ao evangelho primitivo, a tomarem a doutrina pentecostal. Abençoa-os, cura-os, liberta-os e dê-lhes revelação. Em nome de Jesus. Amém. Domingo às 8h30 da manhã, na Chácara do Pavão, no lar do irmão Luiz Antônio Batista, teremos a reunião de fé. Domingo, 8h30 da manhã. Boa tarde, ouvintes, e até amanhã. Bênçãos, paz, saúde e felicidade. É o que estaremos lhe desejando amanhã, neste mesmo horário, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé para vencer.